Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre a poesia de Rumi. Sua produção literária é extensa, somando mais de 40.000 versos, escritos em diversos gêneros da poesia árabe e persa tradicional, como o Rubai, o Garzel e a Tarijá. Esta é, talvez, a maior coleção de poemas místicos escritos por um único autor. Além de sua obra lírica, Rumi também escreveu o Masnavi, livro que reúne pequenos contos, fábulas, parábolas, sermões, anedotas e poemas. E ainda o Fihi Ma Fihi, ou Livro do Interior, reunião de comentários místicos e filosóficos. Sua obra reunida inclui também cartas e textos menores. De todos os gêneros literários utilizados pelo poeta, talvez o principal seja o gazel, composição lírica de até 14 ou 20 versos, divididos em dísticos rimados, em geral de temática amorosa. Assim como em quase toda a poesia clássica árabe e persa, o gazel utiliza uma única rima, que se repete nos 2 versos iniciais e depois no último verso de cada dístico. Como exemplo da estrutura do gazel, vamos ler o poema de Manuel Bandeira, dedicado a Hafiz, que está na Lira dos 50 anos. Escuta o gazal que fiz, darling, em louvor a Hafiz, poeta de Shiraz, seu verso, tuas mágoas e as minhas diz. Pois no mistério do mundo também me sinto infeliz. Falaste, amarei constante aquela que não me quis. E as filhas de Samarcanda, cameleiros e sufis, ainda repetem os cantos em que choras e sorris. As bem-amadas, ingratas, são pó. Tu vives, Hafiz. Então, essa é a estrutura de rimas. Conforme escreve José Jorge de Carvalho, que traduziu o Diwan de Rumi, enfatizando mais o sentido espiritual do que a forma literária, o poeta inovou o gênero. Em geral, o autor de um gazel sempre cita o seu nome no último verso, para ressaltar a autoria, enquanto Rumi prefere incluir o nome de Shams, como se atribuísse ao amigo morto, se não a autoria, no mínimo a inspiração para os seus versos. Sobre essa questão, escreve José Jorge de Carvalho. É importante que o leitor faça uma ideia do que seja um gazel de Rumi para avaliar o que perde ao ler a presente tradução, ao tempo de poder valorizar, esperamos, o quanto ainda pode receber de significado e fruição poética. Em qualquer tradução de um gazal ou gazel persa, seja de Rumi, Attar, Sanai, Hafiz, Nizami,
para citar apenas os poetas mais conhecidos. Para uma língua ocidental, sacrifica-se muito esteticamente. A sonoridade, o ritmo do verso, as várias formas de rima, as aliterações, os jogos de palavras. E, no caso exclusivo de Home, perde-se ainda um outro efeito estético e linguístico particular e idiosincrático, que consiste em introduzir, em inúmeros gazéis, palavras e expressões em grego, turco e árabe. O gazel tradicional utiliza, além da construção métrica e das rimas, toda sorte de jogos de palavras, como aliterações, assonâncias, paronomásias, que resultam em um sofisticado artesanato linguístico de rica musicalidade. Muitos gazéis, inclusive, eram cantados. Além do gazel, outra forma adotada por Home é o rubai, popularizado por outro poeta sufi, Omar Khayyam, em seu livro Rubaiyat, palavra que é o plural de rubai. Este gênero poético é construído na forma de uma quadra, com versos rimados, de assunto amoroso ou metafísico. Na semana que vem, quando estudarmos a lírica de Omar Khayyam, falaremos mais sobre essa modalidade poética breve, que recorda o haiku japonês, a quadra chinesa ou o sijô coreano, pela sua extrema concisão. A poesia mística sufi, conforme atestam, a poesia mística de Home, conforme atestam os seus discípulos, foi escrita quase sempre em estado de transe. O poeta ditava os versos, cantava-os ou recitava-os, e cabia aos discípulos a tarefa de memorizá-los e registrá-los depois por escrito, assim como acontecia também nos sermões de Buda. Todos os sutras da Tripitaka nada mais são do que compilações feitas pelos discípulos dos sermões, né, de Buda, pronunciados no Pali, que é uma língua assemelhada ao sânscrito. Talvez por esse motivo, segundo José Jorge de Carvalho, a sequência de imagens de alguns dos seus gazéis pareça, às vezes, ao leitor, um tanto errática, livre, quase bizarra à primeira vista, a exigir uma segunda ou terceira leitura, para que o campo de associações possa revelar sua coerência, permitindo uma melhor apreciação de sua estranha beleza. Sobre a divulgação da obra de Home no Ocidente, continua Carvalho. Apesar de reverenciado nos últimos 700 anos como uma das maiores expressões da poesia em todo o mundo islâmico, persa, árabe, turco, urdu, Home só se tornou mais conhecido no Ocidente a partir do início do século passado, quando apareceram na Alemanha as primeiras traduções de excertos do Masnavi e do Diwan de Shams de Tabriz, empreendidas por Joseph von Hammer-Purgstall.
Tais traduções inspiraram Goethe a escrever o fascinante Diwan do Ocidente e do Oriente, em 1815, imitando o estilo de vários autores árabes e persas, façanha que seria repetida algumas décadas mais tarde por Federico Garcia Lorca, que tentou recriar a forma tradicional árabe da qasida em espanhol. Bem, o reconhecimento da excepcional qualidade poética de Rumi, todavia, deu-se um pouco depois, em 1819, com a coleção de 44 gazéis, traduzidos com raro bom gosto romântico, por Friedrich Hooker. Essas traduções, que são mais propriamente recriações, obtiveram enorme receptividade no meio intelectual europeu do século XIX, o qual vivia uma forte onda orientalizante. Muito bem. A partir dessa introdução e contextualização histórica e conceitual, vamos agora ler e comentar alguns poemas do Diwan de Shams de Tabriz, de Jalaluddin Rumi, começando com a peça de abertura do volume, intitulada A Lua de Tabriz. Muito bem. Para quem tem o livro, estamos na página 53. Com a maré da manhã, surgiu no céu uma lua. De lá desceu Eftolme. Como o falcão que arrebata o pássaro, essa lua agarrou-me e cruzou o céu. Quando olhei para mim, já não me vi. Naquela lua, meu corpo se tornara, por graça, sutil como a alma. Viajei, então, em estado de alma, e nada mais vi senão a lua, até que o segredo do saber divino me foi por inteiro revelado. As 9 esferas celestes fundiram-se na lua, e o vaso do meu ser dissolveu-se inteiro no mar. Quando o mar quebrou-se em ondas, a sabedoria divina lançou sua voz ao longe. Assim tudo ocorreu, assim tudo foi feito. Logo o mar inundou-se de espumas, e cada gota de espuma tomou forma e corpo. Ao receber o chamado do mar, cada corpo de espuma se desfez e tornou-se espírito no oceano. Sem a majestade de Shams de Tabriz, não se poderia contemplar a lua, nem tornar-se mar. Bem, este poema é uma epifania, conforme o conceito de Mircea Eliade, que em seu Tratado de História das Religiões define a epifania como, abre aspas, manifestação que lembra ou se parece com uma manifestação divina, uma experiência exaltante e inesperada, o súbito acesso a um conhecimento ou prazer essencial, a percepção nítida de uma verdade imprevista, um momento de inteligência global do real. Fecha aspas, fim da citação. Como, por exemplo, as revelações obtidas em sonhos, transes xamânicos, experiências com alucinógenos
ou a iluminação zen budista. No caso de Rumi, seus poemas foram elaborados de modo espontâneo, enquanto ele dançava a dança circular derviche, mergulhado em êxtase. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que ele era um leitor culto, que conhecia muito bem a poesia clássica árabe e persa, as metáforas tradicionais da literatura mística e as técnicas de versificação de seu tempo. Portanto, estes poemas, se são realizações espirituais, não deixam também de ser poemas de alta qualidade, apesar de todas as dificuldades técnicas para a tradução em línguas ocidentais. Em A Lua de Tabriz, Rumi usa as imagens do céu, do mar, da lua, do falcão, para contar a história de uma viagem mística, contada de modo alegórico. Nessa viagem, o poeta perde o seu ego, a sua identificação com o nome e com a forma, ou nama rupa, em sânscrito, como ele próprio diz nas linhas, : Quando olhei para mim, já não me vi. Naquela lua, meu corpo se tornara, por graça, sutil como a alma. Fecha aspas. E, mais adiante, viajei, então, em estado de alma, e nada mais vi senão a lua, até que o segredo do saber divino me foi por inteiro revelado. As 9 esferas celestes fundiram-se na lua, e o vaso do meu ser dissolveu-se inteiro no mar. Fecha aspas. Esta aniquilação do ego, o esquecimento de si, é a iluminação dos 10.000 dharmas, como se fala no Zen budismo, ou ainda, nas palavras do apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esta é uma experiência espiritual, só explicável conforme a filosofia monista, ainda que os sufis tenham mantido a prática religiosa exterior, dualista e devocional da tradição islâmica, assim como Shankaracharya não aboliu a devoção a Krishna, apesar de defender a identidade entre a alma individual e a divindade. Em muitos casos, esse dualismo foi mantido para se evitar a acusação de heresia, que levou à prisão, né, e assassinato de vários místicos ao longo da história da humanidade, inclusive místicos sufis. Alguém que sai por aí dizendo eu sou Deus, ou é considerado louco ou herege. Bem, no final do poema, Rumi não reivindica mérito nenhum para si, mas, ao contrário, invoca o nome de seu mestre, Shams de Tabriz, sem cuja orientação espiritual teria sido impossível a ele contemplar a lua ou tornar-se o mar.
já no segundo poema do livro, intitulado O Mundo Além das Palavras, Rumi escreve: dentro deste mundo há outro mundo, impermeável às palavras. Nele, nem a vida teme a morte, nem a primavera dá lugar ao outono. Histórias e lendas surgem de tetos e paredes. Até mesmo as rochas e árvores exalam poesia. Aqui, a coruja transforma-se em pavão, o lobo em belo pastor. Para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passear por esses lugares, basta expressar o desejo. Fixa o olhar no deserto de espinhos. Já é agora um jardim florido. Vês aquele bloco de pedra no chão? Já se move e dele surge a mina de rubis. Lava tuas mãos e teu rosto nas águas deste lugar, que aqui se preparam um fausto banquete. Na verdade, aqui se prepara um fausto banquete. Aqui todo ser gera um anjo, e quando me vem subindo aos céus, os cadáveres retornam à vida. De certo viste as árvores crescendo da terra, mas quem há de ter visto o nascimento do paraíso? Viste também as águas dos mares e rios, mas quem há de ter visto nascer de uma única gota d'água uma centúria de guerreiros? Quem haveria de imaginar essa morada, esse céu, esse jardim do paraíso? Tu que lês este poema, traduze-o, diz a todos o que aprendeste sobre este lugar. Muito bem. Neste gazel, podemos fazer várias comparações com outras filosofias, teologias e sistemas místicos. Desde a ideia platônica de um mundo das ideias, onde tudo seria belo, bom, justo e verdadeiro, em contraste com o mundo sensorial ou sublunar, em que tudo que existe seriam cópias imperfeitas do que há no mundo ideal, até a crença devocional budista na terra pura, habitada por Amitabha. A cosmogonia védica, formada por diferentes planetas regidos pelos semideuses, e até mesmo a concepção de paraíso das religiões do tronco semítico. Chama a atenção, no poema de Rumi, a terceira estrofe, em que ele diz: para mudar a paisagem, basta mudar o que sentes. E se queres passar por esses lugares, basta expressar o desejo. Pensamento que recorda a tese budista de que a realidade exterior é uma projeção de nossa mente. Tudo o que existe deriva da maneira como vemos o mundo. Se o achamos belo, ele será belo. Se o julgamos um inferno, ele será um inferno. A distinção entre samsara e nirvana é relativa. Para aqueles que têm a mente dualista, há um mundo regido pelo sofrimento e um mundo regido pela iluminação. Para quem superou o dualismo, existe apenas a iluminação.
Ou, como diz Rumi no primeiro verso, dentro deste mundo há um outro mundo, que os budistas chamam de o portal sem portas. No quarto poema do livro, lemos: A viagem do sonho. Com a oração da noite, quando o sol declina e se esconde, fecha-se a via dos sentidos e abre-se o caminho ao não visto. O anjo do sono conduz, então, os espíritos, como o pastor o seu rebanho, para além do espaço, em pradarias transcendentes, que cidades, que jardins ele nos mostra. Quando o sono nos rouba a imagem do mundo, o espírito contempla mil formas e maravilhas. É como se habitasse desde sempre essas paragens, já não recorda a vida na terra, nem sente cansaço ou tristeza. O coração liberta-se por inteiro do peso do mundo, de toda a opressão, e já nem percebe os cuidados que lhe são dedicados. Bem, conforme a filosofia védica, há 3 estados de consciência: a vigília, em que percebemos o mundo à nossa volta; o sonho, em que recordamos as vidas passadas; e o sono sem sonhos, em que experimentamos a vacuidade. O sonho é visto em outras religiões, como o xamanismo, como uma viagem a outros planos de existência, em que podemos nos encontrar com deuses ou espíritos de antepassados e receber ensinamentos. No judaísmo, o sonho pode ser também uma revelação da vontade divina, como no caso dos sonhos de José ou nos sonhos de Daniel. No poema de Rumi, logo na primeira estrofe, lemos: fecha-se a via dos sentidos e abre-se o caminho ao não visto, o que indica uma jornada mística que transcende a maneira habitual como percebemos a realidade, por meio dos 6 órgãos dos sentidos, incluindo a mente. Mais adiante, ele escreve que, abre aspas, quando o sono nos rouba a imagem do mundo, o espírito contempla as 1000 formas e maravilhas e já não recorda a vida na Terra, o que recorda o conceito védico de samadhi, ou estado de êxtase meditativo, de quem alcançou a iluminação. No final do Gazel, o poeta conclui dizendo que o seu coração se libertou do peso do mundo e de toda a opressão, atingindo assim um estado de união com a divindade. Por fim, leremos o 7º poema do Diwan de Tabriz de Shams, intitulado O Desejo é um Ídolo, que diz assim: o amor não vive na ciência ou na instrução, não habita papéis ou pergaminhos. O assunto do vulgo não há de ser o caminho dos amantes. O ramo do amor antecede a eternidade e suas raízes vão além do eterno. Essa árvore não se apoia no céu
nem na terra, nem sobre qualquer coluna. Depusemos a razão e traçamos um limite à paixão, pois a majestade do amor não se conforma a tal razão ou a tal costume. Enquanto sentires desejo, sabe que cultuas um ídolo. Quando se é verdadeiramente amado, cessa de vez o espaço para as carências deste mundo. O marinheiro está sempre na prancha do temor e da esperança. Idos, prancha e marinheiro, nada resta além do mergulho fatal. Chãs de Tabriz, és de uma só vez mar e pérola, e teu ser nada menos que o segredo do Criador. Neste poema, assim como já vimos quando estudamos o Masnavi, Rumi faz uma distinção entre o conhecimento mundano, aquilo que em sânscrito se diz Vijnana, e a sabedoria espiritual, ou prajna, que se confunde com o próprio amor divino, conforme lemos na segunda estrofe do Gazel. Eu vou reler para vocês. O ramo do amor antecede a eternidade, e suas raízes vão além do eterno. Essa árvore não se apoia no céu nem na terra, nem sobre qualquer coluna. Este amor, porém, nada tem a ver com um mero desejo sensual. Não é o eros grego, nem a ágape cristã, nem a compaixão budista, mas o profundo sentimento amoroso pela divindade, só comparável, talvez, ao Bhakti Yoga hindu. Por isso mesmo, o êxtase amoroso dos derviches é comparado com o estado de embriaguez pelo vinho, como verificamos no Rubaiyat de Omar Khayyam, que estudaremos na próxima semana. Obrigado a todos e a todas, e até nosso próximo encontro.